Olá, pessoal! Estamos para mais um podcast A Estética em Jogo. E aqui comigo está uma convidada muito especial, que é uma profissional segmentada para o nicho do reality, que é a área da saúde. Comigo aqui, Cristiane Lira, contadora, especializada em tributação. E mais segmentada ainda, eu diria, né, Cris? Segmentada em área da saúde. Seja muito bem-vinda ao Reality Glieri, nosso jurídico, nossa contabilidade do reality, né? Isso. É um imenso prazer, doutora Rogéria, estar nesse projeto tão espetacular, né? Eu estou encantada com toda a história, com toda a todo o reality, na verdade, né? Toda a evolução tá muito lindo. Eu Ai, fico Cris, feliz de estar participando. eu fico tão feliz de ter você na equipe, porque a Cris, ela tem um reconhecimento profissional de nível nacional. Desde quando eu convidei a Cris para ser a contadora específica do meu consultório, do Instituto, eu já me senti honrada. Né? A indicação veio de gente muito grande. A maioria dos profissionais da área da saúde de renome nacional tem o escritório da Cris como contabilidade. E quando eu convidei ela para vir e abraçar a ideia do reality, estar cuidando da gente, que é uma parte tão importante e é específica da área da saúde, eu fiquei encantada, porque ela foi a primeira a torcer. Ela e a doutora Thais foram as primeiras a torcer e a abraçar a ideia. E cada vitória que a gente vai conquistando é uma das primeiras contatos que eu falo: olha o que aconteceu, Cris. Eu acho assim, eu fico imensamente feliz. Te agradeço muito por acreditar no Reality Glieri, por estar aqui com a gente. E lisonjeada, porque teu trabalho é sensacional, Cris. Parabéns. Muito obrigada, doutora. E eu fico muito feliz de participar desse projeto, porque está muito bem estruturado, com profissionais muito qualificados, né? E vai ser um Sim. sucesso, vai ser um sucesso. Ai, E vai a gente está ser. aqui para ajudar, né, nessa parte de conhecimento mais, né, sobre os profissionais que estarão aí, né, que vão assistir o programa, né, Sim. que é essa questão mesmo de ter conhecimento um pouco sobre a área tributária, né, de como funciona na parte de saúde, que a É, gente tem um diferencial. quando eu soube que já tinha algumas empresas segmentadas para tributação mesmo, voltada, específica, exclusiva para a área da saúde, eu falei, cara, que sacada genial, porque todo mundo sabe, né? Meu pai é médico pioneiro, antigo aqui no Tocantins, e ele já se enfiou em cada enroscada. Assim que eu conheci a Cris, eu contei um pouco da história dele, inclusive minha irmã, que é médica também, já agregou ali, já marcou consulta com a Cris, porque é totalmente diferente. E eu vi o meu pai entrar numas enroscadas, assim, no decorrer da minha vida, por não saber, às vezes, o caminho correto ali da tributação, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma construtora civil, de um supermercado. Então, assim, a Cris, ela tem umas pegadas, umas sacadas, assim, que eu fiz questão de trazer ela para vocês, porque a gente tem muitos colegas no Brasil todo que estão acompanhando o nosso trabalho, os colegas que já estão confirmados, os de renome nacional, todos já têm a Cris ou uma Cris cuidando da contabilidade, porque todo mundo que é da área da saúde já está procurando esses profissionais segmentados. Como é que veio, Cris, essa ideia de você segmentar para a área da saúde? Me conta um pouquinho. Foi bem interessante, né? Essa questão de eu ter ido para a área da saúde inicialmente não era, né? Era realmente contabilidade em geral. Aham. E aí, como eu comecei a trabalhar com clínicas, né? E estudando sobre tributação de clínicas, de médicos, de autônomo, fui vendo na legislação o diferencial para essa Aham. atividade específica, né? Onde temos benefícios fiscais, redução de alíquotas, né? Dependendo da atividade desses profissionais. E aí eu fui me aprofundando mais e com isso vindo mais clientes só nessa área. Eu fui Uhum. fazendo médico, que eu fiz uma equiparação, que eu fiz um estudo tributário, que falou com outro médico, que falou com outro médico, e acabou que eu falei assim, não, essa é a minha área. Legal. Deixa eu ficar aqui porque eu estou ajudando profissionais e assim
É um baita diferencial. Diferenciado, é Muito, diferenciado. muito, muito. Inclusive o atendimento para esse profissional, né? Sim, O médico, até o profissional mesmo que trabalha com biomedicina, eles ficam muito voltados à atividade, né? sim, Estão sim. ali eu digo que é o operacional, estão ali na consulta, estão ali no exame, estão ali num procedimento, não tem tempo, assim, às vezes esquece da guia que tem que pagar, e Sim. aí a gente fica, doutor, olha, hoje vence a guia. Uhum. Minhas assistentes aqui até falam, Cris, mas você fica muito em cima dele. Mas eu sei que quando ele não Vai paga, não é esquecer. porque tá ali, não tem uma secretária, né? Os médicos que trabalham, a gente chama de PJ, que Uhum. trabalham em hospitais, estão ali 72 horas num Sim. plantão. Então, essa foi a diferença, ter uma contadora que seja uma assessora para Uhum. poder estar sempre ali. Eu tenho um relato aqui de médico, falou, Cris, fui numa palestra agora em São Paulo e é voltada para a área da saúde oftalmo e todas as perguntas que o mentor lá falava de tributação, ninguém conseguia responder. Eu era o único Olha que só. conseguia falar sobre. E eles perguntaram para mim, você é filho de contador? Você tem alguém da família contador? Ele, não, porque eu falo muito com a minha contadora Aham. diariamente e ela vai me ensinando, porque não é só fazer, né? Sim. Eu faço, eu tento fazer pautando, dizendo para eles, eu preciso fazer isso porque assim, dessa forma é melhor. Então, assim, eu acabo ensinando um pouquinho para eles não ficarem assim tão perdidos, né? E é bem legal. Eu gosto demais dos meus médicos, eu falo. E eles e a gente ama muito você, com certeza, porque você Muito obrigada, doutora. desmistifica, né? Tem muita coisa, eu falo assim, se você colocar para 20 artigos científicos voltados da área da saúde para eu fazer leitura hoje, ainda mais se for temas de atuação minha, eu vou ler com o maior gosto do mundo. Vou me arriscar a ler até alguns artigos em inglês, porque a metodologia ali, os termos técnicos a gente já tem costume de leitura. O olho bate, você já lê o parágrafo rapidão. Agora, fala para mim, em termos de tributação da área de contabilidade, fala para mim, em termos jurídico. Eu tenho duas empresas que eu confio de olho fechado, que é a tua empresa e a empresa jurídica. Porque eu não faço nada, eu não assino nada sem passar por vocês. E eu assino, se vocês mandarem eu assinar, eu assino sem ler. Porque eu vou ser bem sincera, eu não vou ler. E o pouco que eu vou ler, eu não vou dar atenção devida. Então, Então, assim, a gente tem essa carência muito grande e a pressa em estar respondendo, né? Porque se precisa assinar é porque tem que finalizar alguma coisa. A abertura mesmo da conta do reality. É, todas as vezes que alguém do escritório da Cris falava precisa assinar isso ou precisa pagar isso, eu só me manda fazia. código tal, né, na E mesma hora. acabou. Mas essa é É uma confiança relação de de confiança conquista. extrema. De conquista, né? Eu digo que inicialmente quando eu pego um médico, né, uma empresa médica, eu primeiro começo na conquista desse empresário, desse profissional, para eles Aham. entender que eu estou junto com eles. Sim, Eu sou a empresa deles, o que é dele é meu, entendeu? Se ele cair num buraco, eu vou junto. Então, sim. assim, eu mostro para ele que eu estou de mão dadas, para exatamente conseguir essa confiança. O primeiro passo para você trabalhar com um profissional diretamente, que é o nosso caso, que eu trabalho direto com o médico, a Aham. gente não trabalha só com o comércio, fazendo, não, a gente trabalha com o profissional que está exercendo a função. Então, Sim. a primeira coisa é conseguir conquistá-lo e conquistar essa confiança, né? Essa confiança de olho fechado, de assinar qualquer coisa, né? E é real. É. Eu tenho clínicas aqui grandes no Rio de Janeiro, né? De médicos, diretora, que assim, ninguém consegue chegar até ele, nem os funcionários dele, nem assim, Uhum. o pessoal lá, gerente, não consegue, mas eu consigo que ele me passe lá o código de assinar. Não, Cris, eu tenho que falar, marcar com o doutor Marco. Não, eu já pedi, já peguei. E eles ficam assim, impressionados, Sim. mas assim, é uma relação que você precisa conquistar. Confiança total. E assim, eles sabem, qualquer profissional da área da saúde ou não sabe que nossas vidas estão na mão do escritório de vocês. Porque qualquer coisinha que sai desapercebido, isso gera uma dor de cabeça imensa, né? Muito. E débito, Débitos. gera conta bloqueada, entendeu? Eu já tive profissionais aqui
da área da saúde que falou assim: você salvou a minha vida, você foi um anjo, porque eu estava devendo na Receita Federal 300 mil sem saber, Olha porque só. estava em débito indicativo, o contador não me mandava as guias, e eu fui lá na Receita Federal 3 vezes, 4 vezes, peguei procuração, não, doutor, deixa que eu vou. E hoje ele tem uma clínica em Minas Gerais, Aham. essa clínica dele em Minas Gerais, onde os outros sócios falaram para ele: não, é melhor uma contadora aqui de Minas. Ele falou assim: não, a sociedade só vai seguir se eu puder continuar com a minha contadora, Olha que só. está comigo há quase 10 anos e que salvou a minha vida. Ele fala isso. Então, ai, deve ser muito gostoso É ouvir muito isso. gratificante. A gente trabalha com amor, dedicação e responsabilidade. Cris, me diz uma coisa. Hoje, a tributação da área da saúde, vamos lá, médico e dentista, hoje é parecido a tributação? Porque entrou aí agora a obrigatoriedade, né, do Carnê-Leão. Explica para a gente um pouquinho. Até ano passado ela era uma sugestão de tributação federal, né? Exato. Hoje não é mais, né? É importante o profissional que trabalha como autônomo saber que hoje ele não pode mais fazer o recibo manual. Aham, Hoje não existe mais essa possibilidade de você, o ano que vem, fazer os recibos retroativos. Ele tem que automaticamente, após atender o seu paciente, emitir o Receita Saúde, direto aham, lá da Receita Federal, né? Ele baixa o aplicativo a Receita Federal, vai ter o Receita Saúde, ali ele vai colocar a senha do Gov dele, o aham. acesso, por isso que é o profissional que tem que emitir esse recibo e está emitindo ali aquele recibo paciente dele. Isso Então, para CPF, os autônomos da área da saúde que podem atuar com CPF, que tem até um valor X por ano, né? Você sabe que exato. eu sei dessa informação porque eu sou tua cliente, mas eu conversando com alguns colegas da área da saúde, é uma informação que quase ninguém sabe. Isso foi a Ninguém primeira sabe. coisa que eu falei hoje, quando abri a live, eu vou pedir para a Cris explicar um pouquinho. É uma informação tão importante que as pessoas só vão perceber que está dando ruim quando estiver chegando no final do ano. E já estamos na metade do ano, né? Não, só vai ver que deu ruim quando chegar em março, É. quando os pacientes pedirem o recibo E não referente puder a mais esse emitir. problema e ele não ter mais como emitir manualmente esse recibo. Não, não é válido. No imposto de renda da pessoa física, ela não vai conseguir declarar aquele recibo manual, porque essa informação já tem que ter vindo lá da Receita Federal no Receita Saúde. Então, é uma Então, informação muito importante. quando o paciente ele vier fazer a declaração de imposto de renda dele, o governo federal ele já vai ter tudo que a gente declarou em mãos. Em mãos. Vai só para Quando ele conferir. abrir a declaração dele para fazer, né, o contribuinte, já vai estar lá que ele foi atendido pela doutora Rogéria em janeiro, em fevereiro. Aquela informação que ele pagou a doutora Rogéria, 20 mil, 10 mil que seja, já vai estar dentro do imposto de renda dele. Olha só. Ele não vai mais poder colocar manual essa informação. Sim, então você, profissional da área da saúde, que ainda trabalha, a tua receita ainda gira em torno de emitir recibos ali pelo teu CPF, fica ligado. É médico e dentista, né? Qual que é o valor de tributação? Esses profissionais, eles declaram até qual valor por ano? Esses que ainda não precisam entrar no CNPJ? Então, a gente costuma dizer que até 20 mil reais, 20, 25 mil reais, ainda dá para trabalhar com o Carnê-Leão e o Receita Saúde. Aham. Ainda dá para ficar numa tributação de despesas dedutíveis relevantes para trabalhar como pessoa física. Se Aham. esse profissional passou de 25 mil reais por ano de recibos, não é mais interessante para ele tá como autônomo. Seria importante ele abrir uma empresa, ter uma Uhum. PJ, né? Abrir Uhum. uma empresa médica para emitir notas e não recibos. Uhum. Mesmo ele prestando serviço ali em plantão hospitalar, sendo bucomaxilo, sendo médico, ele vai declarar como uma empresa, um CNPJ, né? Quando ele trabalha como prestador de serviço numa empresa, né, ele automaticamente ele tem que emitir uma nota fiscal. Aí a gente entra numa outra conversa onde pessoa física não pode trabalhar para PJ sem contrato e emitir recibos. Ah, Seria legal. contrato, entendeu? Sim. Seria contratar aquele profissional, recolher o INSS dela Uhum. e não emitir recibo, não, entendeu? Ele seria um prestador de serviço contratado. Recibo serve para pessoa física. Aham.
entendeu? Ele pode estar em atendimento, fazendo atendimento para pessoa física e emitir recibos para pessoa física. E como que entra, ele entra em qual regime de tributação, esse profissional aí, que presta serviço para hospitais e tudo mais? Ele teria que ter uma ME. Ele teria que ser um micro empresário para ele estar emitindo nota fiscal e tributando como empresa, porque empresa ela não pode receber recibos de pessoa física, Uhum. ela tem que ter como prestadora de serviço pessoa jurídica. Então esse médico, né, na legalidade, ele precisa abrir uma empresa para prestar serviço para PJ. Uhum. Por isso que você vê que quando um profissional médico, né, ou qualquer outra atividade que trabalha dentro de um hospital, normalmente o hospital pede para abrir uma empresa, Uhum. né? E aí eles vão entrar eles vão pagar qual tributação? Lucro presumido? Como que vai ser? Então, aí a gente precisa fazer o estudo tributário. Quanto que esse profissional vai ganhar, entendeu? É mais de 20 mil, entendeu? Porque dependendo do valor que ele vai receber, vai prestar serviço, se o total de recebimentos dele, faturamento mensal, for maior que 20 mil, ele é lucro presumido. Se for até 20 mil, Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional, a tributação para médico, ela é bem ruim, sabe? Ela começa em 15,5%. E no lucro presumido, a gente pode tributar 13,5%, 13,33%. Então, dependendo desse faturamento, a gente vai avaliar se é melhor lucro presumido ou Simples Nacional. É interessante pensar por um lado assim, Cris. Quanto que ganha um plantão de um médico? Cara, você já tem que tirar ali que é o valor menos, pelo menos 13,3%, né? Isso mesmo, exatamente. A gente dá essa orientação para o profissional. Sempre quando você for dar o seu preço, o seu plantão, quanto que vai custar, você tira já o valor do imposto e honorários do seu contador também, né? Porque ele vai ter que pagar o profissional contador, ele vai pagar o imposto e INSS. Não pode esquecer de que ele tem que ter uma retirada pro labore, que é o salário, né, do sócio, né? Quem paga o INSS não é o hospital, é ele mesmo. Então a gente coloca o valor do imposto, o INSS a pagar e o contador que ele vai ter que pagar mensalmente para estar ali fazendo a manutenção da empresa dele, distribuindo lucro anual, porque esse profissional ele vai emitir nota. Quem é que vai, como é que ele vai declarar as despesas dele lá no imposto de renda da pessoa física? Esse recebimento está vindo da empresa dele. Então, a gente tem que distribuir esse lucro. A gente tira essas despesas durante o ano que a empresa dele pagou de impostos, INSS, contador. E aí a gente vê quanto que vai sobrar para esse médico como lucro distribuído. O interessante é que esse lucro distribuído ele é isento de imposto. Né? Então, se o médico tem um faturamento aí de 30 mil reais por mês, né? 360 mil por ano, e onde ele teve 60 mil de despesas, 300 mil é lucro sem imposto. Então, é bem interessante essa forma de tributação. É interessante, e é interessante se falar sobre isso, né? A gente vai em congressos, a gente vai em tanta coisa, eu nunca fui em um congresso, e olha que eu sou uma garota de congressos, eu adoro viajar, fazer congressos. Eu nunca vi uma Cris falar sobre tributação. É um assunto que a gente não aprende na graduação. A gente aprende tanta coisa, gente, assim, que nunca mais usa. E o que é importante é isso, a tributação hoje em dia, minha opinião, tributação, uma noção da parte jurídica. Administração e marketing. Aí as faculdades estão colocando um monte de gente aí, recém-formado na rua. Eles chegam para a gente querendo... É difícil montar um consultório, é oneroso, em todos os aspectos, né? Então, assim, o recém-formado às vezes fica inseguro de assumir uma responsabilidade financeira dessa. Mas chega lá, ele não entende nada, ele acha que o que vai ser repassado para ele é aquilo, ele acha que o que o paciente paga para a gente é aquilo. Ele não sabe vender, ele quer a agenda cheia, lotada. Então, ele quer chegar a tal hora, ele quer mostrar serviço, demanda.
E a gente tem uma certa dificuldade em explicar tudo isso para ele. Porque eu também tive minha fase. Eu nunca tive perfil de trabalhar para clínicas de outras pessoas na época que eu era recém-formada, eu já quis montar a minha. Mas eu aprendi as duras penas, porque pesou no bolso, pesou no tempo, né? Aí você vai quebrando a cara, você vai vendo o quanto custa você estar hoje. Todos aqueles tributos que eu paguei agora esse ano, que você sabe muito bem que as guias foi você que me deu, e eu fico assim, encabulada. É um grande desafio ser autônomo da área da saúde no Brasil. Não teve educação para isso, né? Não teve Não, conhecimento não teve. didático para isso, para você sair da faculdade sabendo, ó, eu sou um profissional, mas eu vou precisar saber da parte contábil, a parte fiscal, onde que eu vou enquadrar a minha empresa, ou como que eu vou ficar como autônomo. Eu hoje estou com uma empresa aqui de uma médica que ela começou a fazer. Como fala que faz um médico quando inicia? Residência? Residente. Uhum. Ela tem que abrir uma empresa, mas é uma coisa tão, tão interessante, assim, parece uma filha que eu tenho que estar ali orientando, ela não sabe o que é PIS, o que é essa guia aqui de DARF, esse é o INSS, então, doutora, essa forma é melhor. Ela deve ter uns 23 anos, 22, sabe? Muito recém-formada e está fazendo residência e está precisando emitir nota. Mas, assim, eu estou também fazendo engatinhando com ela, doutora, a senhora precisa guardar todos os recibos de despesas que a senhora tem com a sua empresa e me mandar, porque assim você vê que é uma pessoa que sabe muito da área dela, na saúde, sabe de doenças, já fiz algumas perguntas para ela específicas, ela me respondeu com toda a maestria, mas você vê que não sabe absolutamente nada sobre o que é ter uma empresa, qual a responsabilidade de uma empresa, o dia de pagar o imposto. Então, assim, você está tendo que ensinar de verdade, sabe? Quase que uma professora mesmo, porque não tem esse conhecimento na faculdade, não ensinam isso nas escolas, não ensinam isso numa faculdade. Justamente. É incrível, é uma falha, né? É um ruído na comunicação aí dos profissionais da área da saúde. Porque o mais interessado que esses profissionais se dão bem as próprias entidades públicas, porque tem que ter tributação, né? E eu acho que isso é um conhecimento, inclusive, é um tema a se pensar. A gente está trazendo isso no site do Reality, né? Que a gente vai proporcionar cursos de capacitação para profissionais estarem sabendo um pouquinho as possibilidades de tributação. Por exemplo, deve ter mais ou menos 1 ano e pouco que eu fiquei sabendo da possibilidade de transformar a minha clínica na tributação para caber com a equiparação hospitalar. E o tanto que isso poderia me beneficiar. E a gente está caminhando para isso, né? Porque, assim, há muito tempo eu já faço cirurgias com monitoramento cirúrgico, então eu já estou adquirindo os materiais necessários para a equiparação. Falta alinhar muita coisa, principalmente o local, mas é uma coisa que já está nos meus planos para o ano que vem acontecer. E muita gente não sabe. Quando a gente conversa sobre esse assunto com colegas, todo mundo fica, sério? Sério, vai diminuir tua tributação por esse e esse motivo. E olha que eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei, eu ensino. Então, assim, olha a importância de estar com alguém, algum profissional da tua área que realmente entenda do assunto. Repassa conhecimento, né? Muitos profissionais que poderiam ter, assim, a tributação muito reduzida não sabem disso. Parece que você está falando grego, né? É um direito adquirido já em lei, a questão da equiparação hospitalar. E isso é passado, orientado para os médicos e clínicas, né? Tem empresas aí perdendo muito dinheiro com impostos altíssimos, sem a menor necessidade, onde você poderia reduzir isso em 70%. Apesar de ter um custo inicial ali para poder colocar dentro das normas, né, exigidas, mas é um cálculo muito rápido que até eu, que não sou muito fã de matemática, consigo fazer, que o retorno ele vem. Né? Então, assim, mas isso é o quê? Cada perfil de clínica, né? Tem que ter uma conversa personalizada com um profissional que entende de tributação específica. Mas, gente, é o que eu falo, assim, existe uma luz no fim do túnel. Basta você estar com alguém segurando na tua mão que sabe o caminho.
né? A gente, quando não sabe o caminho, a gente pede ajuda, né? Uma criança, quando não sabe o caminho, pede ajuda. Eu sou uma criança em relação à tributação, à área de justiça, do jurídico. E aí, graças a Deus, eu tenho na minha vida profissionais muito bem qualificados e segmentados, como a Cris para o jurídico, né? E a doutora Thaís, a Cris da contabilidade e a doutora Thaís para o jurídico. Cris, hoje, uma pessoa que chega até você, um profissional da saúde que chega até você, como o meu pai estava há 30 anos atrás, totalmente enrolado. E já de negociações que ele achava que era certo, e assim foi. Chega uma pessoa dessa na sua mão, você começa por onde? Eu começo primeiro fazendo uma procuração para não dar trabalho para esse profissional, né? Porque quando você passa muita informação de processos para eles ficam paralisados. Não sabe por onde começar, né? Sabe por onde começar. Então não adianta eu dizer para ele, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Não, eu vou fazer. Deixa comigo. Aí eu já pego uma procuração, já faço uma procuração dando plenos poderes para resolver assuntos federais, municipais e estadual. Uhum. E já sigo com toda a documentação, abro processos e aí a gente avalia o que é melhor aqui. Vou conseguir redução de juros e multa nessa dívida aqui, né? Normalmente são dívidas, são problemas com declarações não enviadas, dependendo do profissional que estava acompanhando essa empresa. Então, eu junto com a minha equipe jurídica tributária, a gente avalia a melhor forma de diminuir aqueles encargos de juros e multas, negocia com PGFN, por exemplo, que é a Procuradoria Geral da União, e a gente reduz aquilo e depois eu só apresento para o meu cliente, olha, a gente vai resolver a sua empresa fazendo isso, isso e isso. Tem como pagar? Não, Cris, tem, vou pedir um empréstimo no banco, tem diversas formas, então tá, vamos agir. Aí eu negocio com a Receita Federal, com a Receita Municipal, vou na dívida ativa municipal, seja onde como for, mas eu fazendo. Não adianta eu dizer para o meu cliente, né? Você tem que ir lá na prefeitura resolver isso, ou você não adianta marcar atendimento na Receita Federal, na delegacia da Receita. Não, eu não coloco ele para fazer nada, eu já apresento a solução. Olha, fazendo aqui as reduções, vai ficar esse valor, faço todas as declarações e deixo a empresa dele apta a trabalhar. Eu amo fazer isso, amo. Ah, é legal. Organizar a casa. Organizar a casa, exatamente. Depois da casa organizada, você vai descobrindo no caminho quais foram os possíveis erros, né? Aí, com a casa organizada, a gente vai estudar a melhor forma de trabalhar com aquela empresa. Olha, essa empresa que estava com esse problema todo não é legal porque essa parte tributária vai ficar muito alta. Vamos alterar esse contrato, vamos colocar mais uma atividade, que é esse estudo tributário que você está fazendo para você na equiparação hospitalar, né? Regras para você conseguir os benefícios de redução de alíquota para a equiparação hospitalar. O que é? É você colocar atividades ali, né, quenais, chamamos de quenais, que estejam de acordo com a legislação para que você tenha aqueles benefícios. Então, a gente trabalha em cima disso. Olha, doutor João, a sua empresa aqui está dizendo que é só de consultas. Com isso, a gente está tributando 27%, 32%. Vamos reduzir isso para 13%? Vamos lá fazer uma alteração contratual? Então, a gente vai realmente assessorando esse profissional, esse empresário, para que a ideia do meu escritório e a minha é reduzir carga tributária. Sim. Trabalhar em cima de redução de carga tributária. Né? Porque a gente já paga tanto, a gente não vê retorno. Então, se temos a possibilidade dessas reduções da forma legal, vamos fazer, vamos enquadrar esse cliente. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas eu vou aproveitar e fazer uma observação. Que uma das coisas que me deixou mais impressionada, Cris, quando eu te conheci, e resolvi entregar minha vida jurídica nas suas mãos, foi a questão do seu acompanhamento, né? O valor do acompanhamento. Eu tinha assim comigo, eu fui porque o jurídico recomendou, e eu pensei assim, cara, eu vou porque o jurídico recomendou, eu sou muito obediente, mas será que eu... Como é que vai ser sustentar alguém, uma empresa assim, sustentar a ideia de ter esse luxo, né? Porque parece ser um luxo. E eu fiquei impressionada, porque o teu preço segue uma tabela normal. Só que o teu conhecimento específico para mim
é um valor que não se paga comumente, é um valor que eu achava na verdade, eu não imaginava que ia ser isso. Então, assim, é totalmente acessível, é dentro do normal, só que é segmentado. E isso dá uma tranquilidade imensa. Tanto que quando eu apresentei Não ter essa assessoria, não ter, sai muito caro, muito caro. muito Lá no caro. final, a conta, quando vai fechar, meu Deus. Então, é melhor você ter um profissional capacitado que te acompanha ali mensalmente para te orientar, para ver seus documentos, tá te assessorando, né? Eu tenho cliente aqui que eu falo assim, não precisa me pagar esse valor. Não, Cris, eu prefiro. Tipo assim, eu tenho cliente aqui que não me dá trabalho nenhum. Então, eu falo assim, vamos fechar o trimestre? Não, Cris, eu quero te pagar mensal, porque eu sei que você vai olhar tudo. Aí coloca o documento no drive, eu dou uma olhada, olha, isso aqui tá legal, isso aqui vamos colocar isso. Mas assim, eu falei, não, me paga trimestral, porque assim, eu faço realmente com amor. Amor é o valor justo, né? A se cobrar, nada extravagante, porque a gente sabe que os custos de um profissional da área da saúde é muito grande. Muito grande. Equipamento, material. E a gente tem um verdadeiro casamento com vocês, né? Porque quando que eu vou deixar de estar com vocês? Nunca. Né? Então, assim, a fidelização, ela é um casamento para sempre. Eu lembro que antes de conhecer, eu tive procurando alguém mais específico da área da empresa mesmo, que ainda não era só a área da saúde. E eu fiquei por 2 semanas esperando a resposta da contadora. E eu fiquei assim, encabulada. Eu falei, olha, se essa contadora não está conseguindo responder a minha mensagem, meu Deus do céu, eu acho que eu não estou no caminho certo. E eu acho que isso acontece em todos os departamentos, todas as áreas profissionais, né? Mas por ser contabilidade, eu caí fora. Eu falei, vai dar ruim, porque uma coisa é demorar para responder sobre qualquer outra coisa, mas sobre a parte de contabilidade e jurídica, se você não for bem assistida, você perde a confiança. Eu já vi pessoas perder processo por perder prazo. E na contabilidade, eu não sei qual é o termo que vocês usam sobre isso, mas com certeza é parecido. Prazos foram feitos para ser honrados, né? Perder prazo, exatamente. A gente não pode perder prazo. Eu estava falando sobre isso com a minha assistente aqui, né? Quando um cliente seu te chama no WhatsApp, dificilmente é uma coisa qualquer. Sim. É para colocar um funcionário de aviso, é para emitir um termo de encerramento de contrato, é para recalcular uma guia que ele precisa pagar naquele dia. Então, assim, você tem que responder. Não dá. É quase como o médico mesmo, quando responde um paciente. Quando ele vai te chamar é porque o assunto realmente é importante. Ele precisa, naquele momento, e principalmente quando esse cliente é médico, ele conseguiu aquele momento para resolver aquele assunto, você tem que dar atenção, porque o médico está lá em atendimento 2, 3 dias seguidos. Quando ele para fazer uma coisa administrativa, ver a contabilidade da empresa dele, ele só tem aquele momento. Às vezes tem médico que fala comigo 8 horas, 9 horas da noite, eu respondo, porque eu sei que durante o dia eu não vou conseguir falar com ele. E é o único momento que ele me responde. Eu falo, não, eu trabalho para médicos, então é assim a minha vida. Ai, Cris, parabéns pela sua sensibilidade e empatia com a nossa classe da área da saúde. Por mais, Cris, você tem que fazer, agora que a gente vai começar os cursos voltados, vamos incentivar aí os contadores Brasil afora serem teus alunos, aprenderem um pouquinho de como que se faz essa gestão para o pessoal da área da saúde, porque, olha, é de suma importância, é necessário escritórios de contabilidade como o seu, sabe? E eu sei que você sozinha não vai conseguir atender o Brasil todo, então vamos capacitar esse pessoal, porque precisa, é necessário. Não, deixar mais fácil para a gente, né? Na verdade, deixar mais fácil, eles entendendo, o médico, quando ele entende, o profissional da área da saúde, quando ele entende um pouco de contabilidade, ele facilita o trabalho do profissional, né? Sim, porque sim, sim. Ele consegue enviar os documentos, ele consegue saber o que pode e o que não pode fazer, não pode misturar contas. Se ele tem uma PJ e uma PF, né, uma empresa e uma pessoa física, ele tem que pagar a conta da clínica dele, do consultório dele, pela conta da empresa, entendeu? Então, assim,
A gente ensina, a gente consegue passar conhecimento para esse profissional da área da saúde, ajuda o profissional da contabilidade, né? Porque os documentos vêm adequados para a gente estar montando ali um balanço, um balancete, um DRE, para a gente apresentar a ele. Qual é, olha, você teve despesas de fornecedores esse mês, R$ 30.000, teve de despesa de luz, de aluguel, de funcionários, então assim, a minha intenção, quando eu sou bem didática com o meu cliente, é essa. Aham. Ai, Cris, olha, feliz demais por ter você aqui com a gente, mais feliz ainda por ter você Muito como feliz. nossa parceirinha no reality. Eu sei que você torce pelo nosso sucesso, como você torce por todos os seus clientes, mas eu sei que o reality você tá uma torcidinha maiorzinha, porque são vários clientes seus ao mesmo tempo, né? Verdade, verdade. Tá ali, né? Naquele baú ali, cliente, todo tipo de cliente, né? Tanto Sim. biomédicos, enfermeiros, médicos, odonto, né? Aham. Toda a área da saúde. E cada um com uma tributação específica, né? O bacana é isso, que vocês entendem da necessidade de cada profissional da área da saúde de forma isolada. Exatamente. Porque cada conselho, vai mudando, né? A área de atuação. E eu fico muito feliz por ter profissionais que se preocupam com a área da saúde, viu? Que é a ideia do reality, é justamente tudo isso que você atende. E eu queria te agradecer mesmo muito por você estar com a gente aqui no podcast de hoje, esclarecendo dúvidas. Vou colocar o arroba e o contato do teu escritório aqui na postagem de hoje, porque eu tenho certeza que isso vai esclarecer dúvida de muitas pessoas. E recomendo muito o escritório da Cris, porque ela me tirou um peso, literalmente um peso das costas. Saber que eu tenho você me deixa leve para trabalhar. Isso é muito bom. Doutora Rogéria, eu fico feliz de participar, de estar junto nesse projeto. É um projeto visionário, assim, que vai ser de muito sucesso. Quando eu vi o piloto, eu já fiquei encantada. Eu falei, por que ele nunca pensou nisso? Tá muito lindo, tá tudo muito bem feito, muito bem estruturado, né? A parte visual, a parte de vídeo, vai ser um sucesso. Eu quero Vai. estar quando a gente iniciar o programa, se Deus quiser. Vai dar um pulo em Palmas, porque tem que conhecer aqui onde vai ser as gravações, vai conhecer nossa terrinha quente. Apesar que o Rio também é, né, doutor? Poder atender a área da saúde, aí, os profissionais que vão estar nesse reality, os que vão ver esse reality Sim. e poder fazer uma reunião, tirar dúvidas, Aham. tá ficando melhor na questão tributária, na abertura de uma empresa ou para trabalhar como autônomo, o que precisa ser feito, né? Uhum. Direcionar esse profissional da melhor forma. Sim, sim, vai ser muito bacana e necessário. A gente está falando desse assunto, vamos continuar falando desse assunto, né? Até a época do reality, que vai ser final de setembro. A gente ainda vai falar, vai tirar muitas dúvidas. Conforme o pessoal também vem trazendo as dúvidas, como já vem, e eu repasso para vocês, a gente vai começar a repostar isso agora que a gente iniciou a atividade nas redes sociais. Porque é um assunto de suma importância ser conversado, Cris. As pessoas estão errando muito, as pessoas estão formando e estão cometendo os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás. E está na hora da gente trazer o conhecimento para esses profissionais recém-formados. Não, peraí, antes de tu começar, senta aqui, meu filho, deixa eu te contar um negócio. deixa eu rezar a missa aqui para você. Vai te salvar de muitas coisas lá na frente. Muita coisa que você aprendeu com os erros, né? De não Sim, ter tido essa orientação, né? Então, sim, sim, existe uma necessidade, uma necessidade muito grande na área da saúde de ter esse conhecimento, né? O que a gente está sim, falando aqui. O profissional médico ou qualquer um da área da saúde e os outros profissionais, engenheiro, não aprendem contabilidade, administração na faculdade, vêm sim, saber e são pegos, né, por leões, né, aqui, uma selva de impostos. Cris, mas eu vou ter que pagar isso tudo, uma guia de R$ 1.000 e poucos, 2.000, uma receita de R$ 10.000. Eu falei, infelizmente. Mas eu não sabia. Aí eu falei, pois é, mas vem cá que eu vou te explicar como é que funciona. Que a aham, gente diminuir, porque eles vêm realmente sem saber que vão tributar, né? Que aquela diária lá no hospital, que aquele plantão lá, que não vai tudo para o bolso dele, né? Ele vai ter que dividir aquele valor. E a sim. gente fica muito triste e eles frustrados, né? Mas a gente tem que, infelizmente, apresentar a realidade das coisas, né? É isso aí.
Então tá bom, Cris, um beijo para você, meu amor. Muito obrigada mesmo. Pode me chamar mais vezes, adorei participar. Vai voltar sim, vai voltar várias vezes. Aí a gente vai falar de legalização, a gente pode falar de legalização de empresa, quando o profissional precisa legalizar uma empresa na área da saúde. Aham. Tem um leque de coisas a serem ditas e ensinadas, explicadas aí para o profissional da saúde. Sim. Tem assunto demais. E nós vamos ter um segundo momento aqui, vamos trazer um empresário para cá, para a gente estar conversando junto, para a gente contar um pouquinho dos perrengues de cada um e trazer você para um bate-papo. Vai ser bem bacana. Um beijo. Beijo. Obrigada pelo seu tempo. Pode chamar ele também. Isso, pronto, vamos fazer isso. Cris, um beijo, um prazerzão estar com você. Prazer foi meu. Beijo. Tchau, tchau. Foi?